Para muitos, acampar virou um estilo de vida, uma maneira de se desligar das grandes metrópoles e do seu ritmo acelerado. Ficar longe de tudo e de todos, em silêncio na natureza. Mas e se eu te contar que você não está sozinho? Muitas pessoas acham que o maior perigo das florestas são os animais. E, de fato, existem animais ferozes que não teriam a menor misericórdia caso te encontrassem. Mas e se eu te dissesse que eles não são a maior ameaça, e sim os humanos? Este é Daniel O'Neill, dono do canal English Woodsman, onde ele mostra suas aventuras acampando em diferentes lugares, fazendo reviews de produtos de acampamento e dicas de como acampar. Só que em um vídeo específico, ele se depara com uma situação que ele jamais iria esquecer. O vídeo começa com o Daniel explorando uma floresta, o qual ele já tem familiaridade. Lá ele procura um lugar para poder passar a noite, e perto de algumas árvores ele encontra um lugar adequado para poder acampar. Porém, uma coisa que dá para perceber é que já existem rastros de pessoas que já estiveram naquele local, e que provavelmente não faz muito tempo que os mesmos estiveram lá, o qual não é inesperado, já que é uma floresta conhecida. Então ele resolve passar a noite ali mesmo, e começa a preparar a sua comida, que parece estar bem gostoso na real. Porém, durante a refeição, ele começa a escutar sons estranhos perto dele, como se parecessem passos de alguém. A badger. Hello? E quando ele se levanta, os sons param na mesma hora. I hope I got that on camera. I really hope I did. Because if I didn't, and I'm showing this, people won't believe that. Então ele resolve ignorar e continua sua refeição, para novamente ser interrompido pelos mesmos sons de passos. There's that noise again now. Hello? Hello? You got to better hear that. There's nobody here. And it sounds like someone's just walking around. I can handle it. Can you wear it? How can I that? Determinado a passar a noite naquele local, ele resolve ignorar novamente os sons dos passos. Porém, conforme a noite vai se aproximando, Daniel começa a ficar incomodado com aqueles sons, olhando para trás toda hora para ver se encontrava algo. Porém, novamente, ele tenta ignorar todos aqueles sons, mesmo estando nervoso, começa a se preparar para passar a noite. Não muito tempo depois, já no seu saco de dormir,
ele novamente liga a câmera e diz estar escutando os sons perto dele novamente. Então, ele, obviamente, resolve ir embora, pois, seja lá o que esteja fazendo aqueles sons, já está observando ele e rodeando ele já faz algumas horas. E ele diz que não liga caso o chamem de covarde, pois ali ele não ficaria nem mais um segundo. E ainda bem que ele fez, pois não daria para saber o que poderia ter acontecido com ele caso ele resolvesse ter passado a noite naquele local. Hike Slam é um canal onde um explorador compartilha suas aventuras realizando trilhas pelos Montes Apalaches, dando dicas de trilhas e suas experiências pessoais. Em seus vídeos em si, são apenas o homem explorando a natureza e demonstrando algumas de suas técnicas de trilha. Só que em um dos seus vídeos, ele iria realizar mais uma trilha de costume. Só que logo no começo do vídeo, as coisas já começaram a ficar bizarras. As I was walking up, I saw some trash in the trail, and I came across this. So some Bud Light cans, plastic bat. Ele acha alguns lixos com escritas estranhas, as quais não davam para entender o que estava escrito. This one. Hangman is coming down from the gallows. Song lyrics. Other weird things. Well, hopefully I don't get murdered out here. That would totally ruin my day. Well, let's keep going. Mesmo assim, ele só resolve ignorar todos aqueles lixos e continuar sua exploração. That's pretty cool. Icicles on one side, water flowing on the other. If that's any indication, it's gonna get pretty cold tonight because it's already... Wow, look how calm that is. It's like a mirror. Porém, não muito longe daquele mesmo lugar, ele encontra novamente aquelas escritas estranhas. What the hell? Até aí, tudo poderia ser uma brincadeira de mau gosto, até que ele encontra isso. Um pato morto, que segundo o youtuber, o pato havia acabado de ser abatido. Ou seja, quem fez isso não estava feliz com a presença dele. E mesmo com toda essa bizarrice e com um provável serial killer nas costas dele, ele resolve acampar naquele lugar. O cara é cabra macho mesmo. Então ele vai direto para um abrigo que tem naquela floresta e começa a se preparar para passar a noite. E já de noite, ele resolve sentar e conversar um pouco sobre as coisas estranhas que ele havia presenciado e todas aquelas letras e aquelas anotações bizarras que ele havia encontrado, demonstrando uma preocupação real sobre a situação, o que, vamos ser bem sinceros, depois de ter visto tudo aquilo, eu já teria ido embora faz muito tempo. Já dentro do abrigo, ele resolve ler o diário das outras pessoas que haviam passado a noite naquele abrigo. Só que conforme ele vai virando as páginas, novamente aquelas letras bizarras começam a aparecer. Holy crap. Wait a second. Hold on, I'm adjust the camera here. This writing looks almost exactly like the writing that was on that garbage a couple of miles from here. Let's see if this makes any sense. Sobre o que estava escrito no caderno, ele chega a comentar que não havia nada de mais escrito no caderno, pois tudo que estava escrito não tinha nem pé nem cabeça. Segundo ele, pareciam apenas mais divagações de alguém louco, o que só torna tudo mais bizarro. Ele chega a comentar como toda aquela situação tá bizarra demais para ser verdade.
e se demonstra preocupado que a pessoa que escreveu tudo aquilo há alguns quilômetros atrás ainda possa estar por perto na região. Dude, what the hell is going on here? Não muito tempo depois, dentro do próprio abrigo, ele liga a câmera e começa a gravar uma garrafa cortada pela metade, com aquele mesmo tipo de escrita bizarro que ele havia encontrado antes. So it says, watch out for Yeet Mouse. The dead do walk and talk. Like, what the hell is going on? Alright, I'm going... E mesmo com todas essas coisas bizarras que ele havia presenciado naquele dia, ele resolve tentar dormir novamente. Só que enquanto ele tenta dormir, ele relata que estava escutando sons estranhos no lado de fora. E depois de tudo aquilo, não querendo ficar para ver no que ia dar, obviamente ele resolve ir embora, já que a pessoa que havia feito e escrito essas coisas não parecia estar na melhores das intenções. The Northwest Wind é um canal focado em stealth camping, que caso você não saiba o que significa, stealth camping é a prática de acampar de forma discreta sem chamar a atenção. E em um dos seus vídeos, o dono do canal, Sam, grava um vídeo de costume acampando de forma discreta em uma floresta em Cleveland, em Ohio. O vídeo começa com ele explorando as redondezas daquela floresta. E logo no começo da exploração, ele encontra uma barraca destruída. E guarda essa informação, que ela vai ser muito importante logo à frente. Continuando a exploração, ele acha um lugar para passar a noite e começa a armar a sua barraca e fazer a sua comida. Conforme a noite chega, Sam começa a afirmar que está vendo algumas pessoas pelas proximidades e começa a ficar meio apreensível se realmente deve passar a noite naquele local. Porém, já determinado, ele resolve passar a noite mesmo assim, sendo essa a pior decisão que ele poderia ter tomado. Somebody, hang on. I don't know if they could see it or not through the tent. I don't think so. I'm leaning right up against the light, but somebody's walking around out there very close to the tent. Somebody's out there. I don't know if they're coming this way or just walking around out there. I can't tell. Somebody's definitely walking around out there, though. Ele começa a ouvir passos de duas pessoas rondando a sua barraca, onde as mesmas começam a tocar na barraca de Sam, como se estivessem tentando entrar. Somebody's walking around out there. They're getting closer, too. They're getting closer, hang on. They're really close. They're like 10 feet away. I think there's two people. I can't tell. I can barely hear them talking. They're whispering. I think there's two people. Hello? 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 Alright, I don't like this. Hello? Hello? They're touching my tent. Stop. Hello? I'm in here. Hello? 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 Alright, I'm getting the f*** out of here. Hello? Hello? Incomodado com a situação, Sam pega sua faca e começa a tentar intimidar as pessoas para que o deixassem em paz. Porém,
Eles não respondem e muito menos parecem intimidados com a presença de Sam. With me. With me here. Holy crap. Get away. What do you want? Hello, I can't see you. Hello. All right, I'm getting out of here. We're getting the hell out of here. Hello. What do you want? Say something. I see you. I don't know which way they went. I think they went this way. I see you. Get away! All right, I'm spooked. I don't like this. Get my headlamp on and we're getting out of here right now. They're just standing there. They're just standing there. What do you want? Leave me alone! They went over that way. I can't see them now. I know you're there. I see you. They collapsed my tent on me and pulled the fly off while I was still in there. I don't know what to do. I don't know where to go. I don't know what to do. I have a knife. All right, I'm officially like tweaking now. I'm like, all right, we're just gonna get out of here. We're just gonna get out of here. I'll come back for this crap later. Do I have my phone? I'm gonna call 911 if you come near me. Então, com receio do que pode acontecer, ele resolve ir embora, deixando suas coisas para trás. I'm leaving, don't follow me. I don't know where to go. I don't know which way to get out of here. E se não fosse perturbador o suficiente, aquelas mesmas duas pessoas começam a seguir ele enquanto ele tenta ir embora. Oh, it's getting bigger. It's getting bigger. All right, let's get the out of here. I don't know if they're like after me or something or what the happening. We're getting the here. It's getting bigger. They're coming this way. Holy I don't like this. I'm calling the police. Okay. Okay. Mas dá tudo certo, ele consegue entrar no seu carro a tempo e ir embora daquele lugar. Já no dia seguinte, ele resolve voltar naquela mesma floresta para tentar recuperar suas coisas que ele havia deixado naquela noite. E lembra daquela barraca destruída que eu falei que seria importante no começo do vídeo? Como podem ver, a barraca do Sam está do mesmo jeito que a barraca no começo do vídeo, o que provavelmente significa que aquelas mesmas pessoas que estavam rondando a barraca de Sam já haviam feito isso antes. E não dava para saber o que poderia ter acontecido com o Sam, caso ele tivesse continuado naquele local. Depois de todos esses vídeos que eu mostrei pra vocês, dá pra ver que realmente acampar, ao mesmo tempo que pode ser legal, pode ser algo bem assustador, né? Mas me diz aí, cara, o que vocês acharam do vídeo? Aqui é o Nael e muito obrigado por assistir.